Então, eu acho que houve uma busca do realismo em todos os aspectos da produção, mas não aquela busca passiva e tal. Achamos uma locação, então é isso, acabou. A gente fez algumas intervenções e tal que eu achava bacana. E eu acho que a história pedia isso. Porque é muito... Eu me sinto incomodado quando eu estou vendo um filme ou alguma coisa na TV e tal, e o personagem sei lá, ele é um designer, mas a casa dele é de um executivo CEO trabalha com o Eike Batista, porque, meu Deus do céu, é tudo muito lindo, é tudo, sabe, pô, não existe isso aqui não. Então eu não compro, entendeu? Então eu queria que as pessoas que assistissem ao filme comprassem o que estava ali na tela, comprassem os personagens, a história, as locações e tudo isso. Então foi um esforço mais nesse sentido. Gente, como a gente demorou um pouquinho hoje para começar, vamos passar um pouco das 11, eu estou com 4 perguntas aqui agendadas, acho que nessas 4 a gente termina o debate dos cursos. Tiago, do Espaço VIP, eu queria saber como foi que vocês administraram todas essas funções no filme, e para cima eu queria saber como foi o processo de seleção dos atores. Bom, administrar todas essas funções é sempre um pouco esquizofrênico, né? Você tem que, primeiro, tem que ser muito desprendido, né? Se esse filme me ensinou alguma coisa, é ser bem desprendida das coisas, porque eu fiz um roteiro, aí chega a produtora executiva e fala, opa, não vai dar para ser essa locação, não vai dar para ser desse jeito, não vai dar para ser em várias diárias. Aí chega a diretora, que tem que falar, opa, só tem 8 horas, infelizmente não vou poder decupar o meu filme do jeito que eu queria, vou ter que usar 3 câmeras contra a minha vontade. E vou fazendo uma série de adaptações, né? Cada função que entra, mesmo sendo eu interpretando todas as funções, cada função tem que ser exercida, né? Não adianta porque eu sou a montadora, eu gravei aquele plano que ficou maravilhoso, eu vou enfiar no filme a qualquer custo. Não adianta, tem que ser extremamente desprendida mesmo e saber e entender o que o filme precisa, né? Para que não haja sobras e para que ele consiga ser concluído. Diversos planos que não entraram, assim, dos objetos. Nossa, vai muito, porque aquele apartamento estava vazio. Todos os objetos foram levados. Eu aluguei o AP, era de uma imobiliária, aluguei por 4 dias, né, para montar o cenário, fazer pré-light, produzir. E tinha muito objeto. Por isso que eu até decidi fazer a abertura do filme colocando alguns objetos, pelo menos, sabe? Mas teve vários planinhos, assim, que não deu para usar mesmo, por causa do tempo e de tudo mais. Então, administrar várias funções tem dessa, assim. Se você não sabe se comportar dentro de cada função, o filme que acaba perdendo, né? Num festival desses por aí, eu vi um documentário que a montagem foi feita pelo diretor de fotografia. E é óbvio que todos aqueles planos maravilhosos estão lá sobrando no filme, né? Porque o cara sabe que ele demorou um tempão para fazer aquela foto, aquela fumacinha saindo do asfalto. E ele vai colocar lá, mas não é assim. Você tem que se desfazer da tua função anterior para pegar uma nova, né? É difícil também quando você está no set sendo a produtora executiva, porque eu sabia que eu não tinha muita grana e chegou meu diretor de produção cheio de água de coco no set. Água de coco, bis, chá, diversos tipos de chá. E eu lá tendo que dirigir, eu só vejo o Guto, meu diretor de produção, chegando com várias sacolas do supermercado. Eu, ai, quanto deu essa conta? Ele relaxa, mas água de coco, tinha que ter água de coco. Aí tem essas confusões, né, entre as funções. E sobre a seleção dos atores, foi bastante aleatório essa seleção. Em Florianópolis a gente tem uma deficiência de casting, é muito difícil e eu não tinha tempo mesmo para ficar garimpando atores para desempenhar esses papéis. Então eu falei com todo mundo, assim, falei com a Júlia Murat também, que tinha acabado de fazer um filme com um elenco cheio de velhinhos, né?
E pedi para ela me passou a relação toda dos atores dela, mas não era ainda aquilo que eu queria. Aí veio um amigo meu que faz teatro no Rio de Janeiro, Jean Machado. Falei, Jean, pelo amor de Deus, eu preciso de um ator, tal idade e tal. Aí ele, eu tenho, é Henrique César, ele é muito bom, tal. Tá, me dá o telefone dele. Tudo assim, eu fui no Google, vi a cara do Henrique, eu conhecia ele, mas não tinha relacionado o nome, né? Aí eu, tá, legal, tá certo. Aí liguei pro Henrique, me veio aquela voz grave, aquela voz maravilhosa que o Henrique tem. Nossa, tá dando certo. E aí ele gostou muito da história por telefone. Ele pediu de onde eu era, eu falei que era de Santa Catarina. Ele falou que isso era um ponto positivo, porque ele gostava muito das pessoas de Santa Catarina. Olha que bom. Nem falei que eu sou nascida em Curitiba, eu sou catarinense desde cedo. E aí eu pedi pra ele me indicar uma atriz. Eu falei, tá, Henrique, se você topa, me diz uma atriz com a qual você queira contracenar. E ele falou que tinha uma velha amiga, a Amélia Bittencourt, que era gaúcha também, que agora morava em São Paulo, que eles eram amigos há muito tempo, que ela era uma excelente atriz. Passou o telefone dela, liguei pra ela e ela também topou. Então foi mais ou menos assim e o acaso funcionou, né? Deu certo. O acaso ajuda bastante. Nossa. Não tem nenhum filme que eu tenha feito que o acaso não tenha sido coprodutor. Sobre acumular essas funções, ela falou exatamente da parte de montagem, da dor, de deixar um plano bacana, de deixar, sabe, um momento do filme legal de fora, então eu sou mal mesmo, mas eu acho que tem um ganho muito grande, que é o seguinte, eu sempre, na publicidade a gente recebe muito roteiro, que é produzido e pensado por outras pessoas, entendeu? Então o grande desafio é transformar essa ideia no que o cara estava pensando e trazer isso para a tela e tal e tudo mais. Nessa situação a gente corta o intermediário, né? A gente está lá escrevendo o roteiro e já pensando como é que vai ser o plano, como que a gente pode fazer, aonde que vai dar para rodar, como que você imagina que possa ser pontuada a atuação e tal e tudo mais. Então, nesse sentido o negócio fica mais ágil. Se eu estou no set e eu quero alterar alguma coisa do roteiro, preciso... o que você acha disso? Estou alterando, vamos embora. Entendeu? Então é muito... Eu acho que contribui. Entendeu? O que não impede também que se você tiver um roteirista e tal, você abraça o cara criativamente e ele te abraça criativamente também. Entendeu? Eu acho que isso é essencial. Engessar qualquer tipo de produção criativa, eu acho que limitar muito as possibilidades que o material pode ter. Então, eu acho que é a preocupação com a grana, porque eu sou produtor executivo também, sabe, a montagem dolorida e tal e tudo mais, mas nesse sentido, criar a história e dirigir ela tem seus prós. Nesse caso, eu acho que os prós pesam mais do que os contras. É muito legal poder improvisar no set, eu adoro. Mudar as coisas e experimentar. Então, ser roteirista e diretor, nesse sentido, ajuda demais. Então, no nosso caso, o nosso plano A era contratar uma equipe para trabalhar com a gente. E a gente foi correr atrás em Curitiba do pessoal para trabalhar com a gente, para ter uma relação, né, fazer os quadros intermediários da animação. Só que a gente entrevistou umas 12 pessoas, todas adoravam o projeto, amavam, não sei o que, mas na hora de começar a fazer, que sentiam um pepino que é fazer animação, quadro a quadro, desenhar pra caramba e tal, acabavam sumindo. Não adiantava de fazer contrato, não adiantava nada, o pessoal na hora que sentia que a barra era pesada mesmo, sumia. Isso foi complicado pra gente porque a gente tinha um ano para fazer o filme e a gente perdeu mais da metade dele tentando montar a equipe, né, tentando achar quem trabalhasse com a gente. E não conseguimos. Em Curitiba, assim, a gente também tinha muito pouco dinheiro para fazer o filme. Então, com a verba disponível que a gente tinha, a gente realmente não conseguiu montar uma equipe para trabalhar com a gente.
E o tempo foi passando até que sobraram 3 ou 4 meses para a gente entregar o filme, e a gente pegou e baixou a cabeça e falou: olha, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que fazer a gente mesmo, não vamos ter como chamar o pessoal para trabalhar com a gente, e vamos enfiar a cara nisso e vamos fazer acontecer, né? E aí foi o que a gente fez. O filme todo ele fora a parte do áudio, o filme todo é praticamente feito só por mim e pelo Lucas. Então a gente passou assim 3 meses trabalhando sem parar, assim, 12 horas por dia, final de semana, feriado, tudo que dava, porque a gente tinha um compromisso de fazer um filme bem feito, independente da situação financeira ou do prazo que a gente tinha um compromisso pessoal em entregar um produto bom, né? A gente tinha essa preocupação, independente de estar ganhando grana ou não, a gente tinha um objetivo, né? E aí foi isso. Daí, com uma equipe basicamente de 2 pessoas, a gente tinha todas as funções, né? E aí, como são 2 diretores, tinha sempre aquele trabalho de negociando, né? A gente fez o roteiro junto, mas o roteiro na cabeça de um é de um jeito, na cabeça do outro é do outro, né? Então sempre tinha aquela negociação de como que um imaginava a cena, como que o outro imaginava a cena. E o Lucas tem uma linguagem que vem mais dos quadrinhos também, né? Ele gosta muito. E eu já queria fazer uma coisa um pouco mais crua, já queria fazer uma coisa um pouco mais, né? E aí, mas eu acho que no produto final ficou interessante, assim, esse negócio de ter 2 diretores, exatamente porque não ficou uma linguagem muito viciada. A gente não se encaixou em nenhum modelo pré-estabelecido de animação ou de linguagem cinematográfica. E foi suave, assim, fazer tudo foi complicado. A gente teve que adaptar o roteiro que a gente tinha na cabeça para realmente fazer uma animação, a gente teve que cortar a cena, tive que fazer outras cenas que a gente não tinha pensado, mas no final das contas foi bem gratificante. Assim, no final de 3 meses a gente quase não aguentava mais ver o filme, mas depois que passaram 2, a gente já tinha se recuperado desse baque e a gente ficou feliz com o resultado. Oi, Rodrigo Fonseca do Lobos. Eu tenho 2 perguntas. Pode separar, porque é um bem paciente. Tem o seguinte: no final do teu filme, o cara que vai embora com a mala leva malas tesouros das histórias em quadrinhos dos anos 80. O cara leva Gilgamesh, o cara leva Graphic Marvel, coisas que qualquer fã de quadrinhos mataria qualquer pessoa para ter. Eu queria saber a influência desses quadrinhos específicos na tua formação como leitor, e de que maneira essa influência dos quadrinhos tem algum peso sobre a tua narrativa cinematográfica. Para a Cíntia, a gente teve a oportunidade de ver teu filme algumas vezes, passou em grandes festivais, Gramado, Palminha, agora aqui, entre outros. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção no teu filme, que é uma coisa que as pessoas falam um pouco, que é aquela voz em off da televisão que fica falando do Pinguim John, que é monogâmico e vive a vida inteira com a mesma parceira, enfim. Eu queria saber dessa voz em off, porque aquela voz em off para mim dá todo o tom que o filme tem. Assim, o Pinguim John é o Henrique, assim, muito sério. Queria que você falasse um pouquinho do Pinguim John. Bom, eu obviamente sou fã, né? Eu curto quadrinhos. Hoje já não tanto quanto eu gostaria. E para mim, quadrinhos e cinema tem tudo a ver. Entendeu? Eu consigo achar relações em enquadramentos e tal, tirando o Rob Liefeld. Mas sempre foi assim, eu comecei a pensar em fazer audiovisual, em brincar com vídeo, sei lá, com meus 15 anos, 16 e tal, e VHS, fazer experiências aqui e ali e tal e tudo mais. Então, os quadrinhos foram, obviamente, e eu desenhava, entendeu?
quadrinhos foram, obviamente, não sei se uma escola, mas uma referência grande, porque era um período, entendeu, em que sem internet, sem a rapidez com que as coisas acontecem hoje, Cuiabá era isolada pra caramba, entendeu? Então, era muito difícil você ver, inclusive, alguns dos quadrinhos que estavam no baú, entendeu? Então, você pegava e experimentava e tal, e não sei se você percebe que é uma coisa que também não é tão perceptível. Cada um dos personagens, eu tentei trabalhar como se fosse um super-herói. Cada um deles tem uma cor específica de uniforme, entendeu? O Murilo é todo verde, tudo dele puxa pro verde, o quarto dele, o QG dele é verde, as roupas que ele usa durante o filme todo são verdes, o Ivan é mais o azul morto, entendeu? E a Marina é o vermelhão. Então o local onde acontece o programa é vermelhão, o quarto dela é todo vermelho, as roupas vermelhas e tal. E na medida em que eles vão se misturando, esses uniformes, esses elementos, eles vão se misturando, entendeu? Eles vão se encontrando e eles vão se misturando nessa história das cores. Foi uma brincadeira que eu quis fazer. O Murilo chega um momento que dá o colarzinho verde para ela, o Ivan pede para ela colocar um vestido azul e tal, entendeu? Então, chega no fim do filme, tá um arco-íris de cores, que é uma brincadeira que eu quis fazer com figurino, direção de arte e tal e tudo mais. Mas, com certeza, os quadrinhos têm uma referência muito grande. Meu primeiro filme, isso é um pouco mais presente. Sabe, o que eu gosto dos quadrinhos é a possibilidade das marcações, entendeu? Dos detalhes, às vezes o quadro ampliado, sabe? E tudo isso. Eu acho que são duas artes diferentes, mas que se complementam para burro, sabe? Eu gosto inclusive de fazer storyboards e quando eu desenho os storyboards é engraçado porque parece uma página que eu não faço certinhos, entendeu? Eu brinco, então, sabe, já pensando no plano e tal, mas eu brinco. Tem graça você trabalhar sem se divertir. Então eu acabo brincando um pouquinho. E já teve gente que falou, pô, eu preferia ficar com as revistas do que com a grana, porque realmente tem muita coisa bacana ali. A gente pegou do colecionador lá de Cuiabá e ele falou, eu vou pro set quando vocês filmarem. Não, eu vou ficar lá, porque não sei o que e tal, tudo mais. Ele ficava todo nervoso, ele foi pro set, acompanhou e tal e tudo mais. E a gente acabou colocando ele no filme, na agência, ele acabou passando. Bom, sobre os pinguins. Eu sempre quis que eles estivessem assistindo a algo muito chato na televisão, né? Para reproduzir aquela tarde que você fica no apartamento, meio que enclausurado, assistindo aquele programa que não leva a nada. Eu não tinha tempo nem verba para fazer um programa mesmo, produzir um vídeo para passar na televisão. Até cogitei em eu mesma fazer uma vendedora de toalhas no Budemeier, sabe? Aqueles programas que ficam, e agora? Essa toalha, 10 vezes de cena planta. Até cogitei. Mas eu não tinha tempo. Nem dinheiro. E aí eu me concentrei nessa narração. O que teria que ser essa narração? Eu até escrevi um programinha desses de venda, né? Compre esse conjunto de panelas, panelas de fazer arroz, essas coisas que você tem para vender. Mas aí eu pensei em dar mais potência para essa narração e tentar fazer uma analogia à vida deles, o que eles estavam vivendo. E eu sempre gostei muito desse aspecto dos pinguins, dessa monogamia natural entre eles, né? E essa coisa de viver com o mesmo parceiro o resto da vida. E eu vi a Margarete e o Afonso, os personagens do filme, como 2 pinguins. E aí eu criei, junto com a minha irmã, essa narração. A voz é minha mesmo, do filme, né? E tentei colocar no John, que é o pinguim macho, e na pinguim fêmea, agora até me fugiu o nome dela, Grace. Da Grace, que é um programa dublado, né, do Reino Animal.
é característica dos dois. Então eu falo que a Grace, enquanto a Grace vai caçar, a Margareth indo à venda, né? Então eu tentei fazer uma brincadeira, assim. É algo que nem todo mundo percebe, né? Até ficou bem baixinha, eu pedi para deixar bem baixinha a narração, mas tem uma brincadeira aí, sim, com os personagens e com os pinguins. Gente, só complementando, uma coisa que eu acho que às vezes a gente tá criando, tá produzindo, e mesmo que de forma inconsciente você acaba colocando seu repertório seu repertório cultural ali, entendeu? Então, às vezes você com o filme pronto no festival, você olha, pô, isso aqui é tal coisa, né? Então, eu acho que não tem como dissociar, você se forma culturalmente com livros, revistas e tal e tudo mais, então você despeja isso nessas produções que tem jeito. Como ainda temos duas perguntas e o pessoal do Longa está ali fora, e eu quero contar as perguntas, eu pedi só para a gente tentar ser breve nas perguntas e respostas, peço desculpas por esse pedido. Né? Meu nome é Paulo, sou da Gazeta do Povo, de Curitiba. Carlos, eu gostaria de saber o seguinte: você disse que o teu filme fala de uma Curitiba que estava se transformando no início da década de 90, deixando de ser uma cidade provinciana, já se tornando uma metrópole. Só que essa Curitiba que você retrata também não existe mais. Quer dizer, os circos lá não existe mais, o Minos lá não existe mais, o Borghetti morreu, o Palmeirinho se tornou da SBC, o mobiliário urbano remanescente da gestão do Jair não existe mais também. E é uma Curitiba que acho, eu não sei como você vem, mas não é da tua geração. Queria que você falasse um pouco da pesquisa que você realizou para conseguir construir esse universo oitentista, início da década de 90, de uma cidade que também já deixou de existir. E para a Cíntia, eu gostaria de perguntar se em algum momento na elaboração do roteiro, na execução do filme, ela não se questionou em relação a estar representando o idoso através do olhar de uma pessoa muito mais jovem. Se você não estava passando uma imagem exótica, de certa forma estereotipada, e não conseguindo penetrar de fato nos conflitos que uma pessoa daquela faixa etária possa ter. Então, a gente, na verdade, eu vivi aquela época de Curitiba, mas eu sou de 83, então no começo dos anos 90 eu tinha 10 anos e tal. Mas eu me lembro de algumas coisas que tem no filme, por exemplo, os 300 anos de Curitiba, foi nessa época, a mudança dos bancos, tudo isso se citou, né? Mas, de qualquer forma, a gente foi atrás de se embasar um pouco mais historicamente para fazer o filme, né? E aí a gente foi pesquisar na internet, fomos na Cinemateca, fomos em vários lugares, biblioteca, em Curitiba, para tentar descobrir algumas coisas. Entrevistamos algumas pessoas, assim, que tinham uma atividade cultural maior naquela época, né? E, inclusive, uma das coisas que foi falada para a gente, a nossa ideia, que eu tinha, principalmente em Curitiba, é que essas pastelarias do centro eram chinesas. E a gente conversando, um dos caras falou, na verdade, nessa época, eram japoneses, a leva de chineses chegou um pouco depois. Então a gente fez questão até para não ficar uma coisa como se tivesse alguma questão racista, ou preconceituosa, a gente não, uma hora a gente chama de Japão, uma hora a gente chama de China, então a gente não quis estereotipar, né? E uma das coisas mais interessantes que a gente descobriu no filme foi sobre a reforma da catedral, nos anos 90, que Curitiba tem um pouco esse negócio de ser uma cidade um pouco cinematográfica, né? Um pouco uma cidade assim para turista ver. Então, quando eles foram reformar a catedral, eles não queriam ficar aqueles andaimes, aquela coisa feia, e colocaram um tapume na frente para esconder. E nesse tapume tinha pintada uma outra igreja. Só que era uma igreja barroca, mineira, não tinha nada a ver com a catedral de Curitiba. A gente achou um dado, a gente achou uma foto antiga disso e achou um dado interessante de a gente retratar no filme, né? E, enfim, como eu falei antes, é um filme que tem uma precisão histórica. A gente quis retratar o que a gente viveu, o que a gente conhece daquela época, mas sem se preocupar com
com detalhes menores de história, se é exatamente aquele ano ou não. Vou responder a pergunta bem rapidão, tentar ser o mais rápida possível. Desculpa esse pedido, porque realmente a gente já estourou o nosso tempo. Então não é. Não, pode responder, mas só para tentar. Então, questão do estereótipo, né, dos idosos. Duas pessoas muito importantes para mim, minhas avós, me mostraram que os velhos também amam, que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Um momento que situações aconteceram, minha avó e meu avô estarem viajando pela primeira vez para a Europa e ter extraviado a malinha dela, que tinha as coisinhas da segunda lua de mel, e ela ter sido devastada por isso, daquela camisolinha, daquele clima de romance, e ela com 76 anos na época veio falar pra mim: droga, eu perdi minha malinha da minha segunda lua de mel. Então são coisas que às vezes a gente deixa de lado, a vida amorosa na terceira idade, né, que existe. E também o desabafo da minha outra avó, que falou assim, que ficou viúva muito jovem, que falou que se arrepende de não ter amado novamente, né? Então eu fiquei muito com essa questão do amor na terceira idade. E depois que eu escrevi o roteiro, eu pesquisei muito o divórcio na terceira idade. E as brigas de relacionamento, muita coisa. Então isso me deu uma segurança para explorar esse assunto, sabe? Acho que é isso. Gente, muito obrigado pela participação. Queria agradecer vocês, pedir desculpa pela correria no final, mas enfim, tem uma próxima coletiva. Queria parabenizá-los, né, porque acho que ficou claro que todos os curtas foram um sucesso ontem, tá? Obrigado a todos, mais uma vez. Eu só queria fazer uma declaração de 25 minutos. Obrigada, gente. Qualquer coisa eu tô ali fora, se quiserem conversar ou fazer alguma pergunta que não conseguiram, vou ficar ali fora tomando um cafezinho. Imagina. Desculpa, eu sei que interromper.